acabou. Ele voltou. E também o Vasco em São Januário. Muito bem. Não tô falando do jogo de semana que vem com o Galo, não. Eu tô falando agora, sábado, vai encontrar o Juventude. A gente vai ver as novidades do Vascão e na volta ele vai falar do Vasco. O Juventude, quais são as baixas? Além daquelas lesões que a gente já sabe, né, que tem, né, o David, mas quem, hein? O Adson. O Adson tá machucado também. O Felipe Coutinho sentiu o cansaço, a cãibra, né? Mas deve pro jogo normalmente, treinou normalmente ontem. Ele tá dormindo naquela coisa lá, Carícia? Tá dormindo direitinho, entendeu? Tá dormindo direito, até porque eu vi o que aconteceu na quarta-feira. Tá dando certo. Tá dando certo. Não, já tinha dado certo pro Flamengo. É verdade, mas na quarta-feira ele não só fez o gol, mas também jogou demais. Mas por que não bota um outro pessoal lá pra dormir também? Então, tem que botar a galera lá também. Eu vou ver se lá na França tem essa máquina, pra ver se bota os dois juntos, assim. Mas para essa partida, o Vasco vai com a força máxima, teoricamente, no que estiver disponível, né? Obviamente tem o cansaço, tem as viagens que aconteceram também, mas o Vasco não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Ele não vai poupar ninguém. Não vai poupar ninguém, não vai poupar ninguém. O que ele pode fazer é um revezamento por conta da fisiologia, de você entender que aquele atleta ali às vezes está próximo de estourar e alguma coisa. E a mudança na zaga, né? Eu acho que o Rafael Paiva vai acabar sendo irresponsável se ele não colocar o João Vitor dentro de São Januário. Mas ele vai colocar? Eu espero que sim, Fernanda. Para agora ou para quarta? Para agora, para manter o João Vitor como titular. Eu acho que o Vasco está vivendo uma situação muito delicada com o Léo Pelé. Se o Léo Pelé for o titular no Vasco no sábado, eu tenho certeza que a torcida do Vasco vai vaiar o Léo Pelé pelo que aconteceu na quarta-feira. Então é um momento de preservação do jogador. E não só pela parte psicológica, mas a parte técnica também. Eu já falei 1000 vezes aqui e já falo há muito tempo. O João Vitor tem que ser o titular da zaga do Vasco da Gama porque ele é o melhor zagueiro desse time. E de forma geral, eu entendo que ele tem uma dúvida ali entre o Matheus Carvalho e o Sforza, né? Talvez ele possa poupar, talvez o Felipe Coutinho justamente por esse cansaço, colocar o Payet iniciando. Enfim, o resto do time deve ser o mesmo. É um time que tem algumas peças aí importantes à disposição. Talvez dar alguns minutos a mais para o suíço, o Maxime, que também chegou, teve até uma boa apresentação e depois não conseguiu entrar. Enfim, dá uma rodagem aí de peças, que é algo que o Rafael Paiva gosta de fazer. Aproveitar que o Juventude não vai ter o Nenê, ainda bem que eu não gostaria de jogar contra o Nenê. Gente, mas o Cristo não tá fechando o braço para ele esse ano, né? Caraca. E o Juventude é um dos piores visitantes do campeonato. Se eu não me engano, o Juventude e um dos melhores mandantes, né? Só tem uma vitória fora de casa no campeonato e o Vasco só tem uma derrota em São Januário. Então é vencer, cara. Não tem outra oportunidade assim, continuar somando na tabela, chegar logo aos 45 e depois o que vier é lucro. A gente fala muito aqui, com muita delicadeza nesse programa, sobre falhas de atletas, né? Sobretudo quando essas falhas, elas mexem diretamente no resultado. E a gente já viu algumas vezes que a falha não deve ser fácil, gente. Se põe no lugar do jogador. Mas eu tô bravo. Tudo bem, não tô tirando a sua... você pode estar bravo, mas também a gente aqui nesse programa pensando no jogador. O que o Vasco tem que fazer agora é isso que o Pedrosa falou. Guarda ele um pouquinho. Coloca o menino João, que é um garoto que tem qualidade, que tem capacidade. Guarda o Léo Pelé um pouquinho, até vai ser bom para todo mundo, principalmente pro Léo Pelé, Vini Casagrande. Eu acho que, independentemente das falhas e da falha no último jogo, eu vejo o João como um jogador, tecnicamente falando, acima do Léo Pelé. Eu acho que a única forma do Rafael Paiva justificar a escalação do Léo Pelé, caso ele seja escalado de fato para esse jogo dentro de São Januário, é um pedido do Léo Pelé. Porque, assim, o jogador ele pode ter personalidade e falar para o treinador dele, me coloca, que eu quero mostrar para a torcida que eu posso dar conta do recado. E me parece que o Léo parece que eu acho que ele tem personalidade. Cara, ele parece ter essa personalidade. Mas aquilo, o Rafael Paiva, ele tem o direito e o dever de pensar no melhor para o Vasco da Gama, o melhor para a equipe dele. Então, enfim, eu também não colocaria o Léo Pelé. Concordo com vocês, estou nessa com vocês aí. Acho que seria um risco muito grande. E, repito, não é por conta das falhas. Eu acho que, tecnicamente falando, o outro jogador, no caso o João Vitor, está acima dele, tecnicamente falando. Olha só, no reencontro do Diniz. Do Caldeirão. O reencontro com seu estádio já tem data marcada e será neste sábado diante do Juventude. O último jogo do Cruz Maltino em casa foi no dia 29 de agosto, na vitória em cima do Atlético Paranaense por 2-1 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em setembro, foi um mês inteiro longe de São Januário. O Juventude é uma final para nós, a gente precisa dar a resposta no Campeonato Brasileiro e temos o jogo do São Paulo ainda antes do Atlético de novo. No momento, o Vasco ocupa a 9ª posição no Brasileirão com 36 pontos. Diante do Juventude, o torcedor cruzmaltino tem a missão de apoiar o time,
que segue vivo pela classificação nas competições continentais do próximo ano. Uma vitória sobre o Juventude coloca o Vasco ainda mais perto do G6. Volta de Paulinho ao Vasco da Gama. Atacante que pertencia ao Bayer Leverkusen havia decidido voltar ao Brasil e, antes de fechar com o Atlético, pediu para que seu empresário o oferecesse para o Vasco. Foram duas sugestões, na metade do ano de 2022 e no fim da temporada, quando ele acabou por fechar com o Galo. Nas duas, a 777 impediu qualquer possibilidade de acordo. Na oportunidade, o Paulo Brax, que era o executivo de futebol da 777 no Vasco, alegou que houve um veto superior, ou seja, por parte dos responsáveis pelo departamento financeiro da 777, que se defendem afirmando que a decisão foi do departamento de futebol. A curiosidade é que o Paulinho estava louco para voltar ao Vasco, havia sido oferecido 2 vezes na metade e no fim do ano de 2022, mas não houve acordo. E se a desculpa é dinheiro, por que será que o Vasco da 777 gastou 20 milhões de reais para contratar Orelhano, que acabou não dando certo, foi um grande fiasco com a camisa Cruz Maltina. Sem acordo com o seu clube do coração, Paulinho acabou fechando com o Atlético Mineiro, onde, com salários, direitos de imagem e luvas, ganha na casa de R$1,5 milhão de reais por mês. Torcedor declarado do Vasco, já fez várias vezes declarações nesse sentido, a última delas na metade do ano, quando da contratação do Coutinho. Isso, inclusive, pegou mal entre torcedores do Atlético. Estou muito curioso para saber como é que vai ser o comportamento do Paulinho diante do seu Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as atualizações do Nicola. E, cara, situação bastante complicada, porque o Vasco perdeu um reforço aí que poderia ser de peso para a temporada. O cara é um baita jogador, Paulinho, fez gol, inclusive, no primeiro jogo da semifinal, Vasco da Gama e Atlético Mineiro, que foi 2-1 para o Galo. Então, realmente é um cara que poderia ajudar bastante a equipe do Vasco da Gama. E, novamente, pelo erro da 777, o jogador não fechou com o Gigante da Colina. E, como eu falei com vocês, né, por coincidência, o Paulinho fez gol no Vasco na última partida que aconteceu pela Copa do Brasil. Agora, o Vasco da Gama enfrenta a equipe do Juventude. E a provável escalação, vou até buscar para vocês aqui a provável escalação nesse momento, para poder passar para vocês a provável escalação de Vasco da Gama e Juventude. O jogo vai ser em São Januário amanhã. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor. A dúvida é se vai ser Maicon ou Léo Pelé. O João Vitor realmente deve ser titular nesse jogo. Lateral esquerdo, Lucas Piton. Na volância, Juan Esforza e também Hugo Moura. Lembrando que Matheus Carvalho, o Cocão, ele tomou cartão vermelho na última partida que Vasco jogou lá no Mineirão, frente à equipe do Cruzeiro de Fernando Diniz. E armando jogada, tem a dúvida se vai ser Felipe Coutinho ou Payet, mas a tendência é que seja o Felipe Coutinho. Pela ponta esquerda, Emerson Rodrigues. Pela ponta direita, o Pumita ou até mesmo o Jean David, mas a tendência é que mantenha o Pumita pela ponta direita. E na frente, o Pirata Pablo Verrete. Portanto, essa é a provável escalação do Vasco da Gama. Já por parte do Juventude, o goleiro deve ser o Gabriel. Lembrando que o time é do Jair Ventura. Gabriel no gol. Lateral direito, o João Lucas. Zagueiros, Danilo Bosa, aquele mesmo que passou pelo Vasco da Gama. E Zé Marcos. Pela lateral esquerda, Alan Ruschel. Na volância, tem a dúvida de se vai ser Dudu Vieira ou Oyama, aquele mesmo que passou pelo Botafogo. Mandaca substituindo o Nenê e Jadson, ou seja, uma trinca de volantes ali do Juventude, do Jair Ventura, jogando fechadinho frente ao Gigante da Colina. Na ponta direita, Lucas Barbosa. Na ponta esquerda, não sabe se vai ser o Edson Carioca ou vai ser o Eric Farias, aquele mesmo Eric que passou pelo Vasco da Gama, ele que jogou no Ipiranga. E na frente, Gilberto, também ex-Vasco. Rapaz, se jogar o Eric, jogar o Gilberto, jogar também o Danilo Bosa, vai ser o terceiro jogador aí que passou pelo Vasco da Gama. Então vai estar no Juventude. Então, portanto, esse é o provável time do Juventude e o provável time também do Vasco da Gama. Peço para você deixar o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Cara, nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!